A conversa nossa hoje é com o professor Djair Dionísio. Ele é formado em literatura, doutor em literatura, e ele dá aula na Universidade Federal de Dourados. Professor, tudo bem? O senhor tem acompanhado essas movimentações com relação ao racismo no mundo inteiro e também especialmente aqui no Brasil? Sim, Cláudio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de Prazer. falar aqui com seus ouvintes, seus leitores, né, e as pessoas que o acompanham. Ah, e assim, eu tenho acompanhado, até porque é uma questão que não afeta somente os Estados Unidos, mas afeta todo o planeta, né, e não afeta somente, eu acho que é uma coisa importante de se colocar, não somente o mundo dos afrodescendentes, mas o mundo do ser humano. Porque a questão racial é uma questão que extrapola a cor da pele, que extrapola as questões étnicas, né? E que extrapola a ideia de racismo que a gente tem aqui no Brasil, né? É uma questão que afeta a mim, afeta o meu vizinho, afeta você, afeta seus ouvintes, né? Então, é um tema que tem a ver com o ser humano, né? Professor, uma coisa que me chama muita atenção é que, por exemplo, houve a morte daquele segurança americano. Ele foi morto, asfixiado por um policial branco, e isso chocou o mundo e provocou protestos no mundo inteiro. Por que, no caso do Brasil, mortes muito parecidas, há assassinatos o tempo todo de garotos negros em favelas, isso não provoca uma comoção desse tamanho, por exemplo? Por que tem essa diferença? Ora, bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem marcado é que o sistema de invasão da América do Norte é um sistema de invasão diferente da América Central e da América do Sul. Eu não chamo esse termo de colonialismo, né? Colonialismo é outra coisa, né? A ideia de colônia é quando você chega de forma tranquila, de forma ordeira, de forma respeitosa, né? Dialoga com aquele que está na terra e aí há um acordo, né, de que as pessoas novas que chegaram ali se estabeleçam sem a prática da violência, né? Então, nós não tivemos um sistema colonial nas Américas e nem em outros pontos do planeta. Nós tivemos um sistema de invasão da Península Ibérica, né, e também de alguns outros países que estão mais ao norte da Europa. Quando a gente pensa, né, nesse desconhecimento histórico que nós temos em relação a essas invasões de europeus, né, que chegam ao Brasil e depois tornam negros e negras, né, escravos, né, criando então esse advento dessa violência que nós não temos números exatos, mas números aproximados de pesquisas, né, que estão em andamento no mundo todo, que dizem ser de 7 a 12 ou 14 milhões de pessoas que foram retiradas à força de um continente. Então nós temos um processo de muita violência, mas de muita violência que vai se dar de forma diferente dependendo do lugar para onde essas pessoas foram levadas, né? No caso brasileiro, nós tivemos, desde o começo, né, um modelo diferente de pessoas que foram trazidas aqui, para cá pelos portugueses. Primeiro, que eram os criminosos que vieram para cá. Segundo, que quem trabalhava na Marinha, ou aquilo que a gente poderia hoje considerar Marinha, né, para aquele momento de 1440, 1444, quando os portugueses chegam primeiro nas ilhas de Cabo Verde, né, desembarcando primeiro no que hoje nós conhecemos como Cidade Velha, na ilha de Santiago, né, e aí lá vão construir a primeira igreja que vai se estabelecer no continente africano, nas ilhas de Cabo Verde. E isso é usado como porto de transporte, né, para chegar nas Américas. Então nós já temos o início do processo de violência contra corpos negros, né, e depois vão chegar aqui no Brasil, chegam em Moçambique, né, vão invadir Moçambique, vão invadir São Tomé e Príncipe, Angola e a Guiné-Bissau, compondo então isso que nós conhecemos hoje como Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP, criada lá em 1888, aqui no Brasil, no governo tampão do José Sarney, né? Porque vale a pena também lembrar que as coisas estão associadas, né? Então, alguns termos que eu vou usar, eles são necessários justamente para a gente compreender essas diferenças desse processo de invasão. Nesse sentido, os portugueses, quando vêm para cá, ou quando a história, aquela que é oficial nos diz que eles descobrem o Brasil, na verdade o Brasil já estava nos mapas.
O Sim, Brasil sim, já lógico. existia nos mapas, já havia conhecimento, né, que havia um outro continente, já havia conhecimento, né, que aquele advento de que no final do mundo, né, haveria uma grande queda, né, e que monstros habitariam, isso já não era mais uma verdade para os navegadores, né? Apesar de que É ainda bom tem lembrar gente disso. hoje, apesar de que hoje ainda tem gente que acredita na Terra plana, né? Vamos lá. Pois é. Então, é importante a gente dizer que os fenícios já sabiam disso, né? Que os vikings já sabiam disso e que também os navegadores, né? Que estavam ali na Europa, que já tinham essa prática, também tinham esse conhecimento, né? De que a Sim, Terra não era plana, coisa nenhuma, né? Tem os mapas, dados e o próprio sistema de orientação que nós utilizamos até hoje, ele existe, ele funciona porque é justamente pela questão da órbita, né? sim, Mas esse processo de chegada dos portugueses aqui, ele é um processo que não vieram famílias, né? Então vieram pessoas que eram criminosas, pessoas que não eram aceitas, né? Naquele modelo social existente, né? No século XIV, XV e XVI e XVII, depois XVIII, aí não só em Portugal, mas na Europa como um todo, e essas pessoas vêm para cá, então, como criminosos. E chegando aqui como criminosos, eles vão se misturar com essa outra população que veio para cá também à força. Então, nós temos o primeiro processo de violência, que é o estupro, porque sim, as pessoas nem sempre se envolvem com as outras, né? Numa condição de subalternidade, porque elas querem, mas porque elas são forçadas. Boa parte sim. das vezes nós sabemos que é isso, né? Aí a violência doméstica que prova isso, né? Os crimes de estupro, né? Os crimes de violência contra crianças, né? E por isso que nós temos tantas leis de tentativa de proteção ao corpo, né? E ao direito de ir e vir das pessoas, porque esses processos de violência eles são recorrentes ao longo da história da humanidade. E aí não causar comoção no Brasil, e aí a gente está pulando uma série de fatos e acontecimentos, né, Hum, para o caso brasileiro, é porque esse processo de violência ele é pré-existente, inclusive da primeira carta escrita que vai relatar o descobrimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. E o cara nem hum. desceu do navio para escrever essa carta. Ele ouviu mensageiros que foram para a terra, ele ficou todos aqueles dias, né, em alto mar, ele não pisou na terra brasileira e ele ouviu uma narrativa. Então essa carta, ela é fantasiosa, ela é uma ficção, Sim. porque ele ouviu contar e do ouvir contar ele imaginou e escreveu, né? Então ela não É. é uma carta, não. Eu vi tal fato, eu descrevi, né? E não é um fato jornalístico, é um fato ficcional a carta, de Pero Vaz de Caminha, né? É o nosso Você, documento de fundação. Né? então, quer dizer, essa violência em relação ao negro é quase impregnada na nossa cultura, por exemplo. Ela está impregnada, né? Eu fui policial militar no Paraná, fui agente penitenciário, penitenciário, né? Fui educador social e fui carteiro. Eu nasci em Londrina e essas profissões, né? Eu as pratiquei todas no estado do Paraná, trabalhando em Cascavel, trabalhando aqui em Londrina, né? E circulando por vários lugares depois, né? Que eu tive acesso do mundo, né? E aí a gente vai percebendo algumas coisas, né? Cursos de formação na área de segurança de forma geral, e aí nós temos uma similaridade com a maneira, né, como a educação da segurança se dá no mundo todo, ela, de forma geral, escolhe aquele que vai ser abordado. Né? Vários autores e autoras da literatura brasileira, né, e jornalistas que trabalham mais aí com a área, que acabaram, né, por conta da carreira, né, se debruçando mais para a área da violência, né, e trabalhando aí com a questão do dia a dia dos acontecimentos policiais, conseguem verificar e vão, então, narrar isso, né, de que o corpo a ser observado, né, no sentido de que pode oferecer um risco para a comunidade, é o corpo negro. E isso tem um pé na escravidão, porque era o negro que era o destituído de nome, destituído de família, destituído de terra, né, conforme vários documentos oficiais que foram criados depois, né, por volta de 1800, e aí entrando já em 1900, chegando agora em 2000, é o negro que é aquele corpo que está ali para limpar a sujeira, para trabalhar na cozinha, e é o corpo a ser descartado. Então, esse corpo, ele, consequentemente, é um corpo a ser observado, porque é um corpo que pode se tornar violento, porque é um corpo destituído de direitos. Né? Então, essa marca da escravidão, né, de perseguir o negro fujão, né, que é um termo
que eu uso com muito cuidado, né? Porque o negro fujão, ele, na verdade, estava fugindo do cárcere, de um cárcere que foi colocado a ele sem ter cometido nenhum crime, né? Exatamente, né? Então, essa questão, ela extrapola o advento do 13 de maio, que é a abolição da escravatura, e ela continua dentro das nossas forças policiais, né? As nossas forças de segurança, tanto pública quanto privada, então, pensando o Estado e não as unidades que trabalham com isso, né? Mas o Estado como um todo, ele continua com essa marca, né? De determinar que determinados corpos oferecem risco a uma dada sociedade, ou uma sociedade tida como ideal, que aí é o padrão europeu, judaico-cristão, e que os homens têm um papel predominante em relação às mulheres. Então, a gente avança, né? Então, a gente já sai também da questão do racismo, né? E a questão de observar e de cuidar de corpos negros. E chega também no não direito às mulheres de acesso a determinadas coisas, porque nós seguimos aí um padrão bastante imperial, né? Então, a ideia de reino, né? A ideia de não democracia, a ideia de não direitos, a ideia de uma civilização superior, a ideia de religiões superiores, ela é muito forte ainda no Estado brasileiro, né? Então, não perceber essa violência contra o negro, como é percebida, por exemplo, no sistema norte-americano, tem muito a ver com o modelo de invasão que nós tivemos aqui. Então, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. O racismo no Brasil, ele é diferente do racismo nos Estados Unidos, por exemplo? Do ponto de vista do Estado, porque o Estado ele segue interessante, né? Que ele vai sempre seguir textos, né? Nós somos marcados pelo comportamento a partir dos textos que a gente valida ou não. Então, nós vamos ter, por exemplo, Casa Grande e Senzala, que é um texto assim que vai dizer da fundação do mito no Negro Cordial e da fundação do mito em tempos de teletrabalho, de pandemia, né? Os filhos participam também. Sim, né? aqui é o meu neto aqui Oi, participando bom aqui dia. Vou falar oi pro tio. Ah, é o Neto. Mas é um novo momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é isso que é bacana, né? Porque demonstra que a gente é ser humano, né? Não é aquela coisa estanque do escritório, né? Da entrevista, daquela coisa gélida, né? Também, né? Sim. Mas o livro Casa Grande e Senzala, ele é um livro exemplar porque ele vai nos mostrar como que a nossa sociedade ela foi mascarada pelo texto e como que o texto ele vai, inclusive, empoderar determinados governos, pensando em Getúlio Vargas na década de 30, depois 40, né? E pensando em Salazar, em Portugal, né? Nós ainda estamos muito impregnados por essa ideia de uma Portugal a ser buscada, né? Basta ver quantos dos nossos, né? Que desde 2012, 2013 estão indo morar em Portugal no sentido de buscar segurança, mas porque tem um imaginário, né, daquele lugar que era o reino, né, de buscar novamente o Palácio de Dom João, né? Tem uns mitos aí, né? Sim, As pessoas buscam no sentido assim, eu vou morar num lugar melhor, entre aspas, que eu considero porque a história me disse isso, né? Mas num país que 55% da população é negra, né? Então, Casa Grande Senzala, ela vai incutir em nós, na nossa formação escolar, essa ideia, né? De um país que é miscigenado, e por ser miscigenado, ele não é violento, apesar dos números de violência histórica que nós temos, né? De um país que não agride indígenas e de um país que, entre aspas, aceita cordialmente o negro depois da abolição, o que é uma mentira. Né? Isso é uma mentira. Basta ver o mito de fundação da literatura brasileira, né? Nós vamos ter lá Iracema, né? José de Alencar, o escritor, ele vai emprestar para o narrador a ideia de um romance quase que impossível, né? Um romance quase que épico. É um romance épico, poderia se dizer, de formação, né? Da literatura brasileira, né? No sentido de dizer assim, olha, como que um homem branco, europeu, lindo, maravilhoso, né? Vai se apaixonar por uma índia maravilhosa, né? E eles vão formar um par lindo e maravilhoso, e aí nasce, então, esse ser superior das Américas, né? O que é uma inverdade, porque basta ver a questão do indígena hoje, né? No Brasil todo, né? A violência nas aldeias de Dourados, a violência aqui na frente da prefeitura da cidade de Londrina, no Paraná, os índios jogados ali, porque não dá para dizer que aquilo é habitação, é um desrespeito com as pessoas. E na cara do prefeito isso, né? Vários
prefeitos vários passando por ali e ninguém... É como se não existissem aqueles corpos, né? Então, o nosso Estado ele é montado nisso, né? O negro brasileiro ele não conseguiu, digamos assim, se organizar de uma forma mais adequada, como, por exemplo, o negro americano. Lá são mais ou menos 25% de população negra. No Brasil, a gente tem mais de 50%. Né? E a impressão que a gente tem é que, por exemplo, principalmente em filmes, dá a impressão que lá é meio a meio. E aqui é o contrário. Poucos negros, por exemplo, nos filmes, na mídia, né? E aqui o negro ele é meio relegado. Falta também um pouco de consciência da parte dos negros de se organizar melhor e buscar mais organizadamente, digamos assim, essa mudança de comportamento do brasileiro? A questão da educação nos Estados Unidos, né, ela vai gerar esse país que a gente vê e aceita como uma potência mundial hoje. Mas tudo isso tem a ver com a educação, tem a ver com investimento em pesquisa, tem a ver com investimento na condição de vida das pessoas. Esgoto, água potável, alimentação, roupa para o inverno, roupa adequada para o verão, né, coisas do dia a dia mesmo, né? Acesso à tecnologia, acesso à velocidade de internet, pensando nos dias de hoje, mas principalmente acesso à escola. Nós não temos acesso à escola no país. Nós não temos hoje 3% da nossa população que teve acesso à universidade e concluiu um curso e chegou num programa de mestrado, de doutorado e sequer de pós-doutorado. Isso não é uma realidade no Brasil, né? Então, quando a gente pega os números dos Estados Unidos, da Inglaterra, vou ampliar para a Inglaterra também, que colonizou os Estados Unidos, né? Sim. E pega os números de Portugal e os números do Brasil, Portugal que, entre aspas, colonizou, invadiu o Brasil, nós vamos perceber uma defasagem na educação enorme. E quando a gente faz o cruzamento de raça, cor, nós vamos perceber que a questão do negro, do acesso à educação, considerando Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Brasil, é horrorosa. Nós temos até hoje quase que 40% dos nossos alunos de ensino fundamental e médio que abandonam a escola com 13 anos, 14 anos, que é quando eles estariam ali entre a sexta, a sétima e a oitava série. É mais ou menos nessa idade, né, 12, 13, 14 anos, que eles vão abandonar a escola porque eles precisam ajudar nos trabalhos domésticos ou ajudar a trabalhar e fazendo aí trabalhos, né, não permitidos pelo ECA, inclusive, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, no sentido de trabalhar em semáforos, né, de fazer trabalhos alternativos e tudo mais. Então, essa falta de educação gera uma falta de consciência também, porque nós não temos, por exemplo, nos nossos quadros, apesar da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história de África e do Brasil, e a Lei 10.639 de 2008, que insere também a obrigatoriedade do ensino da história indígena no país, nós não temos o conhecimento da nossa própria história. E não conhecer a própria história significa não reconhecê-la. E não reconhecê-la, você aceita a história do outro. Então, a história de sucesso no Brasil é morar num condomínio fechado. Mas quem é que mora no condomínio fechado quando a gente faz o cruzamento social raça-cor? É o branco, não é o negro. Sim, então, o devir para o negro, do ponto de vista da educação que para nós foi apresentada, é buscar esse padrão de sucesso. E se você não encontra esse padrão de sucesso de um igual seu, do ponto de vista da cor, você não vai querer estar lá. Né? Você não vai querer encontrar o seu padrão dentro da favela. Né? Então, é isso que pesa também, no sentido de aceitar ou não. Sim. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, e era uma artista negra de muito sucesso, e ela dizia mais ou menos o seguinte, que em muitas ocasiões, ela indo frequentar um restaurante um pouco mais chique, ou algum ambiente que tem um padrão financeiro maior, ela se sentia incomodada com os olhares. A impressão que ela tinha é que as demais pessoas que estavam lá, obviamente a maioria branca, meio que olhava para ela tipo assim, aqui não é meio seu lugar. E isso incomodava ela, mesmo ela tendo um padrão financeiro muito alto. E parece que isso é meio comum, né? O branco no Brasil parece que aceita o negro, mas desde que ele fique num lugar, digamos, no lugar dele, digamos assim. É mais ou menos isso ainda, porque nós estamos aí, a gente está com
mais de 130 anos, né, depois da abolição, apesar de que teve quase 400 anos de escravatura no Brasil. A gente já Sim. não deveria estar num outro patamar de relacionamento? Nós deveríamos, se o Estado, enquanto Estado, mas não enquanto governos, né, de 4 em 4 anos, ele tivesse dentro da sua estrutura desde desde 1800, desde 1900, quando a gente vai ter as primeiras leis, né, que realmente vão pensar a educação inclusiva para todos, mas aí eu estou considerando, eu nem vou considerar a proibição de negros e de mulheres e indígenas irem para a escola antes de 1930, né? A Nossa, é questão do muita voto coisa. das mulheres, né? É, A nossa muita coisa. força produtiva no Brasil é de mulheres, né? Porque Hum, não são os empresários que realmente pregam. A nossa sustentação, né, considerando os dados sociais do país, são mulheres que sustentam esse país, que são hum, arrimos de família, né? E a maioria delas são negras. Então, não tendo acesso aos bens de produção, né, e sendo sempre, né, comparadas a empregadas domésticas, porque a empregada doméstica remete à ideia daquela mulher que ainda trabalha na casa grande, e mais mora na hum. senzala, né? Então aí nós temos o padrão. Senzala, a senzala, o negro, a negra, a periferia, a favela, o negro e a negra. A casa grande, o dono daquelas pessoas negras, o branco, a branca, né? O Hum, condomínio fechado, os apartamentos, os lugares de luxo no país, que esse é um dado inquestionável, o branco e a branca. Então, nós ainda mantemos esse padrão escravocrata na nossa sociedade, né? Dessa relação perversa de poder. E essa relação perversa de poder pode ser observada em qualquer cidade, né? Basta hum, ver a cidade de Londrina, né? Que eu acho que é mais bacana assim quando a gente fala um pouco mais geograficamente para as pessoas pensarem, né? Eu sim. me lembro quando eu estava voltando de Cabo Verde, em 2013, eu passei 3 anos trabalhando numa universidade de Cabo Verde. Eu tive a opção de trabalhar em outros lugares, né, em outros países da Europa, mas eu escolhi um país africano porque eu tinha essa possibilidade de escolha e fiz essa escolha. Que ninguém Hum, faz, né? Porque as pessoas vão para Miami, vão visitar outras cidades dos Estados Unidos e vão para outros países europeus. De forma geral, o brasileiro ele tem isso como meta, né? Ir para o norte sim. e jamais ir para o sul. A gente não visita nada no sul. Abaixo da linha do Equador não nos interessa, né? Hum, Pensando assim, por conta dessa formação, essa ideia ainda de relação escravocrata que nós temos, né? hum, E eu me lembro de ter chegado em Londrina e o Vista Bela estava sendo instalado aqui na cidade. hum, Bastante festejado, né? Um conjunto muito grande, né? De habitação. E aí eu fui ver o Vista Bela, fui conhecer, eu quis conhecer. Primeiro que eu não vi árvore. A primeira coisa que me chocou é um espaço urbano tão grande como aquele, né? Uma sim. região privilegiada que é a Zona Norte da cidade de Londrina, e não plantaram árvores. A Hum, segunda coisa é que para mim ficou muito óbvio. Olha, estou vendo a cidade de Deus de do Rio de Janeiro transportada, a mesma lógica, né, de separação de corpos e de pessoas sendo transportada para Londrina. Então, Londrina, ela vem elegendo, por exemplo, nos últimos 30 anos, a Zona Sul como um lugar para determinados corpos habitarem e a Zona Norte para outros corpos habitarem. A minha fala, se for hum, tirada do contexto, as pessoas vão dizer que eu estou sendo racista, que eu estou sendo xenófobo ou alguma outra coisa assim, mas não é. A gente vê geograficamente a divisão da cidade. A cidade foi, no caso de Londrina, no Paraná, foi dividida em corpos que mandam, em corpos que obedecem. Nós hum, temos, então, o sistema de casa grande e senzala representado em Londrina, como nós temos em Curitiba, né, com os parques industriais, né, com a sim. cidade, em Brasília, com as cidades satélites, como nós temos no Rio, separação morro e quem está no asfalto, né, a separação de São Paulo de quem está nas bordas da cidade, né, ou nas periferias e quem está no centro, e aí e essa separação ela tem muito a ver com a questão escravocrata, né? Então nós Hum, mantemos esse sistema em vários níveis sociais e em todas as relações sociais, esse poder de casta ainda se mantém. E, claro, hum, né, no caso brasileiro, a falta de conhecimento da sua própria história, né, e a força que determinados movimentos religiosos têm, nos empurram para entender que o negro não, né, aquele negro é perigoso mesmo, olha como é que ele anda, né? Anda com uma calça hum, mais baixa, anda com boné de aba reta, né?
ele anda com uma camisa mais larga, né? Esse é o padrão de corpo a ser violentado pelas forças de segurança, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Basta ver o caso desse negro norte-americano, mais um, né, que foi assassinado, a maneira como a força policial se comportou, né? 9 minutos, né, ajoelhado no pescoço de uma pessoa, e eles estavam sendo gravados e não se incomodaram com isso. Exatamente. Não se incomodaram. E aqui no Brasil não se incomodam também. É Nos isso shoppings que, não se incomodam. é isso que a gente percebe, né? Porque parece que há realmente, apesar de que o brasileiro fala, não, a gente não é racista, todo mundo convive bem, há uma miscigenação, mas na verdade não é isso. O dia a dia mostra que não é isso, né? O que é possível fazer, professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o que é possível Sim. fazer para começar a virar essa chave, mudar essa situação no país? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a gente tenha um sistema de governo dentro, pensando município, estado e a federação como um todo, né, todos os nossos estados do país, que pensem a educação que seja inclusiva para todos. A primeira coisa é as pessoas terem acesso à educação. Mais uma escola que tenha internet, que tenha ar-condicionado nas cidades quentes, porque nós temos cidades aqui no Brasil que batem 48 graus brincando. É o caso de Palmas, Cuiabá, Nova Andradina, em Vinhema, Dourados, onde eu trabalho, né? Londrina, por estar, Paranavaí, né? É uma das cidades mais quentes do estado do Paraná. Nós precisamos ter, a primeira coisa, a condição de frequentar a sala de aula. A segunda coisa, nós temos que ter saneamento básico. Ou seja, parece discurso de político, mas é uma coisa óbvia, né? Como que você vai ter uma condição de aprendizado, né, se você não tem uma condição boa de formação e de segurança na escola? Uma boa condição de circulação, mas principalmente de distribuição de renda. E distribuir renda não é dar assistência básica para as pessoas, né? Mas é criar todo um sistema, né, de empoderamento, que essas pessoas consigam sair, né, com o apoio do Estado, porque o Estado existe para isso, é para apoiar as pessoas, né, para sustentar todos de forma igual, né, e não para distribuir recursos para um determinado grupo e para outro não, dependendo do viés ideológico, né? Mas o Estado, ele ter essa percepção e ter políticas, né, que sejam políticas a longo prazo, principalmente de investimento em pesquisa. Principalmente de investimento em pesquisa. Eu não falo isso por ser professor, mas é porque eu percebo, né, que sair do lado da minha condição de carteiro, que eu fui 10 anos, né, principalmente, né, mas a educação me colocou numa outra condição, e eu percebo que a educação coloca as pessoas numa outra condição, trabalhando na rua ou trabalhando no escritório, né, trabalhando no chão da fábrica ou trabalhando na direção da fábrica, né? Ela coloca as pessoas numa outra perspectiva, né? Mas principalmente perceber que, para o caso brasileiro, a questão religiosa, principalmente, ela não pode se imiscuir no Estado. Porque quando a questão religiosa se imiscui no Estado, nós temos um problema. Porque nós temos um problema de embate entre o que eu acredito e o que é científico. E aí nós passamos, então, a tolerar determinadas coisas e atacar outras. Em nome, por exemplo, e aí usando isso como dados, como ações bastante violentas, né? Atacando repórteres, pegando faca, né, e colocando no pescoço de uma repórter dentro de uma rede de televisão, caso que aconteceu ontem, se eu não me engano, né, com uma repórter da Rede Globo, né, apedrejando outros profissionais da imprensa, né, que estão ali trabalhando, né, com pedradas, com chutes, né, como aconteceu com o repórter da Folha de São Paulo, e como já aconteceu aqui na cidade de Londrina, em Curitiba também, pessoas que estavam trabalhando, porque falta esse respeito com o trabalho do outro, né? E falta principalmente conhecimento da nossa história, né? Nós precisamos estudar a nossa história e nos debruçar sobre as dores dos nossos antepassados. Entender que os italianos que estão aqui hoje, eu sou ítalo-descendente, e eu falo isso às vezes em palestra, eu já estou terminando, né? E as pessoas dão risada. Como assim um ítalo-descendente? Então, o desconhecimento histórico vai dizer para as pessoas que não tem negros na Itália. Então, eu até brinco e falo, olha, que interessante, né? Eu sou de Jair Dionísio, logo ítalo-descendente. Mas eu não posso me apresentar assim porque o meu padrão estético é negro. Então, eu sou um afro-ítalo-descendente. Mas essa questão
de me colocar numa condição de uma descendência europeia não é no sentido de me valorizar mais ou menos, né? Mas é no sentido de dizer, ó, eu também tenho esse pertencimento, mas ao lado dele vem o meu pertencimento africano. Eu não escamoteio isso. A minha avó negra, ela está no mesmo patamar que o meu avô branco. Os dois estão no mesmo patamar. E eles caminham juntos. Ela não caminha 2 ou 3 passos atrás dele por ser negra, por ser africana e por ser mulher. Ela caminha ao lado, quando não à frente. No meu caso, mais à frente, né? Pela questão das discussões e da minha pesquisa, né? Então, enquanto mensagem, e é difícil a gente, assim, em 20, 30 minutos falar sobre uma questão histórica de 500 anos, é pensar como que nós nos vemos representados, né? Buscar mais representações, né? Ponderar bastante, por exemplo, em coisas que a gente acredita que nos chegam, né? Que é o caso das fake news, por exemplo, né? Das notícias falsas, né? E escolher quais são os nossos heróis e heroínas, né? Observar bem, né? Quais são nossos heróis e heroínas e qual que é a pauta que essas pessoas discutiram lá atrás. O que é que elas propuseram que nos levam a acreditar que elas podem nos representar. Professor, muito obrigado pela entrevista. É um prazer saber, inclusive, que você é primo de um amigo meu. E queria convidar todos vocês a se engajarem nessa discussão, que é uma discussão extremamente importante para o país, não é importante apenas para uma raça, para o branco, para o negro, para o amarelo, para o índio. É uma discussão extremamente importante para todo mundo e já está na hora, já passou da hora de a gente entender que somos todos seres humanos, né? Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? E fiquem todos bem, né? Que Oxalá e toda a corte ancestral africana proteja todo mundo. Abraço, até a próxima.